Olá, meu nome é Luiz Fernando e meu projeto se chama Dinâmica de Rotor com Não Linearidade Geométrica. Aqui nessa apresentação, eu vou contextualizar um pouco o problema da dinâmica não linear de rotores, falar dos objetivos do projeto, a metodologia que foi utilizada, os resultados que eu obtive e quais conclusões e contribuições esse projeto pôde alcançar. Então, começando, é muito importante entender a grande presença de rotores na indústria. Máquinas rotativas são muito utilizadas em toda a cadeia de produção, desde a agricultura e mineração até aplicações domiciliares. A eficiência dessas máquinas aumenta conhecendo o comportamento dinâmico do sistema, já que pode fazer um melhor dimensionamento e um melhor projeto. Mas há grande dificuldade em se obter as respostas analíticas para esses rotores, que costumam ser complexos, por isso utilizam-se análises numéricas. Uma dessas análises é o método dos elementos finitos, que consiste na discretização de um determinado sistema em um conjunto de nós, como pode ser visto na figura. Mas mesmo esse método também apresenta uma limitação, que é não considerar efeitos não lineares presentes na estrutura, que podem ocorrer, por exemplo, por conta de uma irregularidade na geometria do rotor. Para considerar esses efeitos, é necessária a adição de uma matriz de rigidez geométrica em relação ao método convencional. Os objetivos desse projeto são a modelagem de um rotor com uma não linearidade geométrica através do método dos elementos finitos e a análise do comportamento dinâmico de diferentes rotores, sujeitos a forças de desbalanço que são variadas ao longo do projeto. Para alcançar esses objetivos, foi pensado 3 diferentes sistemas, partindo de um sistema base. O sistema base é composto por um eixo de 500 mm de comprimento, onde possui 2 diferentes diâmetros, um diâmetro de 10 mm e outro diâmetro de 4 mm. O eixo é suportado por mancais nas extremidades. No primeiro sistema, é adicionado um disco na região onde há diferença de geometria, e são utilizados mancais que fazem referência a mancais de rolamento, e têm suas rigidezes variadas. No segundo sistema, é adicionado um segundo disco no centro da região onde há o maior diâmetro. Já no terceiro sistema, é utilizada uma condição muito similar ao primeiro sistema, exceto que os mancais de rolamento são substituídos por mancais hidrodinâmicos. Para a simulação, foram utilizadas coordenadas modais e a equação vista. Essa equação é muito similar à equação geral do rotor, exceto que a adição de uma matriz Kg, cujos termos dependem da deformação do eixo. É essa matriz que confere ao modelo considerar efeitos não lineares no rotor. O sistema é excitado por uma força de desbalanço da seguinte forma, onde md é a massa do disco, excentricidade e ômega rotação. O parâmetro E é alterado ao longo das simulações para causar diferentes forças de desbalanço. Agora vamos aos resultados. Para o primeiro sistema, foram alcançadas as seguintes respostas, variando-se a rigidez e a excentricidade do disco. Pode-se ver na linha vermelha, onde há menor excentricidade e, consequentemente, a menor força de desbalanço, que a resposta é quase linear, enquanto na linha rosa há características bem distintas, como o aumento do valor da frequência natural, o efeito jump, que é essa queda de amplitude brusca após a frequência natural, e também a diferença do pico de ressonância para o movimento de aceleração e desaceleração do rotor, visto pela linha tracejada e linha pontilhada. No segundo sistema, pode-se notar-se a grande semelhança da resposta comparada ao primeiro sistema, exceto que há um segundo pico de ressonância, mas os efeitos não lineares são praticamente os mesmos. No terceiro sistema, vemos que os efeitos não lineares são muito parecidos, mesmo que a resposta, comparada aos mancais de rolamento, seja um pouco distinta. Aqui também fez-se a comparação da resposta considerando os efeitos não lineares com a resposta linear. Para a menor centricidade, visto no gráfico à esquerda, as respostas são parecidas. Já no gráfico à direita, as respostas são completamente diferentes. Com esses resultados, pode-se concluir que o modelo previu características não lineares para todos os sistemas, e essas características, assim como o efeito jump e o deslocamento de frequência, crescem à medida que as excentricidades do disco aumentam. A ressonância no movimento de aceleração e desaceleração do rotor são distintas, principalmente nos casos onde a força de desbalanço é maior. Pode-se concluir com o projeto que a modelagem não linear utilizando elementos finitos foi realizada com sucesso, desde que feita a adição da matriz Kg. Apesar de diferentes, os rotores apresentaram características não lineares semelhantes. Pode-se também entender o comportamento dinâmico de rotores que apresentam uma irregularidade acentuada na geometria, podendo assim auxiliar para futuros projetos utilizando esse tipo de rotor. Mas é claro que para confirmar os resultados são necessários testes experimentais. E por fim, deixo meus agradecimentos. Muito obrigado.